Olá, segundo A, segundo B, tudo bem com vocês? Para essa semana eu pedi uma atividade que vai ajudar a compor a nota de vocês, além dos fóruns das semanas passadas e dos questionários também, tá? Os questionários dos fóruns eles estão abertos, vocês têm acesso livre a eles, então respondam, tá bom? E além disso, essa atividade. Atividade eu vou ler aqui, depois já explico, tá? Então tem da seguinte maneira apresentada aqui, ó, a construção da identidade brasileira. O Brasil representou uma das primeiras experiências bem-sucedidas de criar uma nação fora da Europa. Lembra que o Brasil colonial, pelo que a gente está estudando agora, né? A nação é vista como uma comunidade de destino, acima das classes, acima das regiões, acima das raças. Para isso é preciso adquirir uma consciência de unidade, a identidade, e ao mesmo tempo é necessário ter uma consciência da diferença em relação aos outros, a alteridade. Então, aqui, nesse primeiro parágrafo, o que acontece? Eu quero mostrar para vocês que o Brasil começou como uma colônia. E a partir daí a gente viu as revoltas, as revoluções aí que ocorreram até a independência. E a partir da independência começa uma noção de tentativa da criação de uma nacionalidade, da nação. A nação, ela tem a ver, o conceito de nação tem a ver mais com sentimento, né? Com uma identidade, certo? Vamos pensar assim no termo país. O país é geopolítica, fronteiras. A nação tem a ver com sentimentos, com identidade, de um sentimento de pertencimento a alguma região. E no caso aqui, o nosso país. Então, a partir daí, já podem começar a pensar, opa, então como é que foi a formação do sentimento de identidade baseado desde a colônia, a criação de uma identidade brasileira, tá? Aí vem outro parágrafo. Dom João VI, ao deixar o Brasil, despediu-se de seu filho dizendo, ó, Pedro, se o Brasil vier a separar-se de Portugal, mal sabia ele que o próprio filho que ia separar, né? Põe a coroa sobre tua cabeça, que hás de me respeitar. Ou seja, põe a coroa na tua cabeça, você que assuma, mas você há de me respeitar, tá? Lembre-se que quando Dom João foi embora, Dom João VI, pai de Dom Pedro I, foi embora, ele deixa Dom Pedro I aqui como príncipe regente, né? Antes que algum aventureiro lance mão dela, tá? Observe que Dom João não tinha nenhum sentimento nacional, mas um sentimento dinástico. Por quê? Dom João não está falando isso no sentido de proteger a nação, que não existia ainda, a região, o Brasil, tá? Ele não queria perder um domínio, certo? Ele não queria que a coroa portuguesa perdesse um domínio. Então, antes que ocorresse um processo de independência e um brasileiro, por exemplo, começasse a reinar o Brasil, ou comandar o Brasil, colocasse uma república no Brasil, antes disso, Dom Pedro I promoveria a independência e continuaria obedecendo a Portugal, certo? Aí vem a questãozinha, ó. Desenvolva um texto dissertativo argumentativo, buscando apresentar como as revoltas e as revoluções ocorridas no período colonial, imperial, regencial e independente do período da independência colaborou para a formação de um sentimento de identidade e de pertencimento nacional. Como que você acha, então, que aquelas revoltas que a gente viu, pode ser até em Confidência Mineira, por exemplo, que promovia, que queria, né, uma certa liberdade, a liberdade da capitania de Minas Gerais, referente à coroa. Como que isso vai ajudar a promover, a criar um sentimento de nação, ou seja, de pertencimento a uma região, certo? Esse sentimento nacional vai surgir principalmente com a independência. Então, uma dica, pesquise, faça outras pesquisas em sites, e com qualquer site, toda história, Brasil Escola, você vai encontrar no período de independência os discursos, ou o que era falado, o que se pensava, tá, pelos brasileiros e portugueses, né, nesse momento aí, tá? Então, a partir daí você consegue construir a ideia de nação, certo? Você pode ir até a literatura, tá? Pode visitar a literatura brasileira, aí você deve ter aula já há bastante tempo sobre isso, né? José de Alencar, ele vai falar sobre isso, o romantismo, né? Numa tentativa de criar uma identidade brasileira, músicas, arte. Dom João, quando vem para o Brasil, por exemplo, em 1808, ele vai chamar a missão artística francesa. Pesquise sobre isso, que é uma tentativa de trazer a arte para o país. Ele vai falar que o país não, né? A colônia não tinha cultura alguma, então um dos objetivos do Dom João VI foi contratar artistas franceses para
retratar a natureza do país, né, e começar, inclusive, a promover a intelectualidade, né, aqui na colônia, certo? Aí, ó, desta forma você poderá comparar os movimentos já estudados e seus objetivos e, a partir disso, construir a sua visão. Então, a visão, ou seja, de identidade nacional, de pertencimento, tudo isso vai resultar no nosso dia a dia, no nosso atual. Eu sou brasileiro por quê? Por que eu sou brasileiro? Porque eu me considero um cidadão brasileiro. Aí você pode ir desde a nossa língua, que nós temos como identidade, a nossa cultura, o gosto musical, não sei. Você que vai conseguir desenvolver, pegue qualquer trechinho aí e consiga desenvolver, tá? Para colaborar com sua reflexão, pessoal, vamos aí, registro aqui alguns questionamentos. Esses questionamentos aqui não é para você responder, é só para ajudar você a pensar, tá? Então, olha lá. Quando que começou a ideia de pertencer a um país? Quando será que lá em 1532, por exemplo, Martim Afonso vindo para cá, será que quem já morava aqui sabia que morava em um país chamado Brasil? Ou morava na colônia portuguesa, tá? Depois, será que no período colonial já existia um sentimento de pertencimento nacional? Tá? Outra pergunta. Quais eram os objetivos dos movimentos que a gente estudou? Por exemplo, a Farroupilha, a Conjuração Baiana, a Revolta de Beckman. Tem objetivo diferente, tá? Mas todos sempre lutando ou por liberdade, ou por liberdade, como posso dizer, liberdade política, ou por liberdade econômica, geralmente, tá? Quais desses movimentos possuíam objetivos separatistas? Aí é um ponto legal. Se você pegar alguma revolta separatista, por exemplo, você consegue ver a ideia de independência e qual era o discurso deles. Tá? Que eles queriam a independência da coroa portuguesa. Por quê? Porque eles já haviam um sentimento de identidade ali. Pega a Farroupilha, por exemplo, você pode observar muito bem isso. Tá? Será que esses movimentos criaram mártires? Né? Será que esses movimentos, o seu término ou durante, conseguiu criar algum mártir, algum líder, algo assim que signifique um desenvolvimento, um despontamento político, tá? Será que a figura desses mártires foram utilizadas para construir um sentimento de identidade nacional? Pega aí, por exemplo, a República. Quem vai colocar o Tiradentes como um líder, como um representante da republicana, vai ser o movimento republicano, tá? A partir que começa a existir no Brasil a partir de 1870, mas que no período na transição do Império para a República deveria se criar líderes republicanos na história. Então eles vão começar a pegar esses líderes separatistas, por exemplo, o Tiradentes, que lutou na Inconfidência Mineira, né? E que eles vão justamente pegar esse camarada como um mártir, uma liderança política que lutou contra o vilão, que seria a coroa portuguesa. Tá? Lembrando que o discurso republicano era justamente de que o império, o rei, era uma ideia de atraso político, econômico, tá? Uma monarquia. Enquanto a república, não, era uma ideia de desenvolvimento. Tá? Ia trazer progresso, ia trazer ordem e progresso para o país. Isso é um lema desde lá de 1889, certo? Então essas perguntinhas aqui não é para você responder, é só para você trazer uma luz para sua cabeça aí, tá bom? Busque por mais fontes, tá? Não fique preso só no que eu estou colocando aqui, busque por mais fontes e tente elaborar o seu discurso. Qualquer dúvida, vocês coloquem na caixinha de diálogo que fica lá em cima, assim, mais ou menos, no Conexão, né? E pergunte, não tem problema nenhum, tá? Eu deixei uma data até dia 6, mas eu vou ampliar para o segundo A e segundo B. Então, vou colocar até segunda-feira, final do dia de segunda-feira. Tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Qualquer dúvida é só mandar lá. Abraço.